cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast de Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui hoje. Para hoje a gente está conversando com a Päivi Räsänen. Ela é uma parlamentar finlandesa e que ela tem sido uma grande voz para defender o que a Bíblia diz acerca da sexualidade. E há um tempo atrás a Procuradora-Geral da Finlândia entrou contra ela por ela ter compartilhado um versículo bíblico de Romanos 1 e ter questionado algumas coisas que a denominação dela estava decidindo. E também entrou contra ela por causa de um livreto que ela tinha escrito vários anos atrás e também por uma entrevista sobre o mesmo assunto, falando sobre o que a Bíblia diz acerca da sexualidade. Então, a partir de então, ela tem falado com várias pessoas e tem sido uma voz para falar sobre a liberdade de expressão de cristãos e a importância da gente estar se levantando e falando o que a Bíblia diz e não tendo medo disso. E nessa entrevista, ela trouxe um encorajamento muito belo. Ela trouxe pra gente o testemunho dela, contando toda a situação, como aconteceu, e ela também traz vários encorajamentos. Ela vai falar sobre como que a gente pode se equipar, como que a gente pode criar as nossas convicções. E se às vezes você é um jovem que tem medo de compartilhar o que a Bíblia diz acerca de alguns assuntos que hoje em dia são polêmicos, a Päivi tem uma mensagem especial para você no final. E quando você terminar de assistir essa entrevista, eu vou te pedir para você tirar alguns minutos do seu dia para simplesmente orar por ela. Ore por essa irmã que ela está sendo uma grande voz usada pelo Senhor para testemunhar de Cristo e que o Senhor possa garantir a ela a vitória porque ela está sendo uma serva fiel do Senhor. Então, eu espero que você aproveite e aprenda muito com essa entrevista também. E Päivi, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Päivi, thank you so much for being here with us today. Thank you so much. Obrigado, muito obrigado. É uma alegria muito grande. Então, para a gente começar, você pode compartilhar um pouco sobre você, sua família, seu trabalho? And Päivi, before we start, would you mind just sharing a little bit about yourself, your family, and your work? Yes, I live in Finland, in a small town, about 80 kilometers north from our capital, Helsinki. And I have a family with 5 children who are all grown up. And I have also grandchildren. In fact, I have now 9 grandchildren and the 10th is coming quite soon. Sim, com certeza. Então, eu moro aqui na Finlândia, a mais ou menos 8 quilômetros da cidade da capital, Helsinki. E eu tenho 5 filhos já crescidos e também tenho netos, aproximadamente 9 netos. Trabalho aqui na Finlândia. And I'm working in the Finnish Parliament. I have been 27 years as a member of Parliament. I have also worked as a Minister of Interior and the chairperson of Finnish Christian Democrats. Sim, e eu também trabalho no parlamento finlandês. Há 27 anos eu trabalho no parlamento finlandês como membro do parlamento. Além disso, já fui ministra do interior e também presidente da cadeira do Partido dos Democratas Cristãos. And by my education, I'm medical doctor. Before my political career, I worked as a physician for about 10 years. E em termos da minha educação, eu sou uma médica, uma doutora, e trabalhei como médica durante 10 anos, mais ou menos, antes da minha carreira política. And my husband is a pastor in Finnish Lutheran Church, and I want to say the most important issue about myself that I'm so grateful that I have known
Jesus as my personal savior from my childhood. E também o meu marido é um pastor luterano da igreja finlandesa luterana, e eu gostaria de dizer que a coisa mais importante sobre mim é que eu sou uma cristã e tenho um relacionamento pessoal com o meu Salvador Jesus desde a minha infância. Uau, que lindo! E também você tem um testemunho muito bonito de ter se posicionado para defender os valores cristãos tradicionais, também o direito de liberdade de fala, o de direito de liberdade de expressão e de liberdades religiosas. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre o que está acontecendo desde 2019, como essa jornada começou e como as coisas estão até agora? And Pavi, you have a very interesting testimony of standing up and standing up for traditional Christian values and freedom of speech and religious liberties. So, would you mind telling us a little bit about what happened in 2019 and how did this journey start and how are things going so far? Yes, I have been very open about my Christian faith and about Christian values all of my career. But 2019, I was shocked when I heard that my church, the Finnish Lutheran Church, made the decision to support the Helsinki Pride event. Então, eu, desde o início da minha carreira, sempre fui muito transparente quanto à minha fé cristã e desde muito tempo isso era bem conhecido de todos. Mas em 2019 eu fui chocada quando eu percebi que a minha igreja, a Igreja Finlandesa Luterana, estava apoiando um evento de promoção da parada de orgulho LGBT. And I have been afraid that the leadership of my church, the bishops of the church, are destroying the trust upon the Bible, especially among young people in Finland, because when they see the contradiction between what the church teaches and what the Bible teaches, they will lose their faith to the Bible. E eu fiquei muito preocupada e assustada com o que está acontecendo por conta dos bispos e dos pastores luteranos que muitas vezes estão corroendo a confiança na Bíblia, porque o que eles fazem quando apoiam esse tipo de coisa, as pessoas mais jovens, principalmente, percebem a contradição que existe entre o que a Bíblia ensina e o que as pessoas na igreja estão defendendo. E isso acaba com a fé na Bíblia. And when I heard about the decision of the church, I was praying that is it now my time to resign the church as many of my friends had done, or what should I do? And when I was praying, I got a vision that now it is not my time to leave the church, but try to wake up those who are sleeping and who are danger in the church. E então, quando eu vi isso, eu comecei a orar. Eu estava orando e perguntando a Deus se o que eu deveria fazer era sair da igreja finlandesa luterana, como muitos dos meus amigos tinham feito. Mas ao orar, eu recebi essa percepção de Deus que me orientava a não sair da igreja naquele momento, mas a me levantar e a tentar acordar outras pessoas para que elas para que elas pudessem perceber o que estava acontecendo. And then I took a photo from my Bible, from the Romans chapter 1, verses 24 to 27, and asked in a Twitter update I questioned the leadership of my church that
why are they supporting Pride event? Because they are celebrating acts that Bible defines as sin and shame. They are celebrating them as pride. Sim, e aí eu cheguei e pensei, tirei uma foto da Bíblia, da seção de Romanos 1, 18 a 24, e botei um post de atualização no Twitter, questionando a minha igreja, questionando a igreja finlandesa luterana, sobre esse apoio a essa parada de promoção de orgulho LGBT que celebrava atos de pecado e vergonha, como a Bíblia define. And after that, there became a huge roar and debate in our society and inside the church. And then some citizen made a criminal complaint about my Twitter update, and police started to investigate it. And after that, there were many other criminal complaints made about my writings and radio programs and podcasts. Altogether 5 complaints that police started to investigate. E então, depois disso, o que aconteceu foi que as coisas começaram a entrar em muitas pessoas em polvorosa e aconteceu um grande rebu quanto a tudo isso, e alguém chegou a preencher uma acusação criminal contra mim por conta da postagem e começaram uma investigação policial quanto à minha postagem no Twitter e chegaram a avaliar todas as minhas escritas e também as entrevistas que eu tinha dado na rádio, programas, vídeos, podcasts, e depois disso outras pessoas entraram com outras acusações criminais, ao todo chegaram a 5 inquéritos. And I have to say that it was quite shocking in Finnish society, which is a democracy and which has so long roots of freedom of speech and religion, that that this kind of writings and statements are investigated by police. I was interrogated about 13 hours several times in our police station and asked about what do you mean with the word sin and word shame, and what does Apostle Paul say in book of Romans, and what is the message of the letter of Romans? So this kind of Bible-related questions in a police station. So it was very absurd and unreal to happen in Finland. E o que aconteceu foi realmente muito chocante para toda a sociedade finlandesa, porque isso nunca tinha acontecido antes. Foi algo inacreditável na sociedade, porque a Finlândia é uma democracia, é uma sociedade democrática, e ser questionada pela polícia por conta do que eu postei sobre a Bíblia foi realmente muito chocante, muito diferente. Na polícia, eu tive que prestar depoimento por 13 horas, várias vezes prestei depoimento e cheguei a ter que responder perguntas sobre o que é o pecado, ou o que você quer dizer com vergonha, ou o que o apóstolo Paulo quis dizer nessa parte, dizendo sobre a carta de Romanos, qual é a mensagem de Romanos, e coisas assim, perguntas sobre a Bíblia em uma delegacia policial. Foi realmente algo absurdo. And I want to say that I have, in these interrogations and in my writings and in a trial, I have stressed that I believe that all human beings are equal. We all are created by God as his image. The homosexual people are as valuable people as everyone. And we all are sinners. We all need forgiveness for our sins. So we are equal.
in front of God. So I don't want to think anyone to be inferior to one another. So I think that I have not had any hate speech against a minority, but it is love speech from the word of God. Sim, e uma coisa que eu sempre enfatizei em todos os depoimentos que eu prestei sobre isso é que todas as pessoas, de acordo com a Bíblia, são iguais e têm igual valor. Então, seja quem for, todas as pessoas têm a mesma dignidade. Sejam pessoas homossexuais ou não, todos temos a mesma dignidade porque somos criados à imagem de Deus. Agora, o que eu estava fazendo, por isso que eu enfatizo em todo momento que não foi crime de ódio. De acordo com a Bíblia, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Mas o que eu fiz não foi discurso de ódio, foi discurso de amor da Bíblia. And in the police interrogation, the police asked me that you have 2 weeks time to take away your writings and to recant what you have said. But I said that no, I will stand behind what I have said, and I don't regret what the Bible has told about sin and about how we are saved. E durante os depoimentos, eu fui informada pela polícia que eu teria 2 semanas para me retratar e para pedir desculpa por tudo que disse e para retirar as minhas palavras. Mas quando me disseram isso, eu respondi que não iria me retratar, não iria retirar o que disse e que eu defendi as palavras que tinha dito e que não lamentava o que a Bíblia diz sobre pecado e sobre como nós somos salvos. And 1 year ago, on April last year, the prosecutor general decided to file up 3 charges against me. There are 3 cases. One is the Twitter posting, then another is a leaflet, a booklet that I have written almost 20 years ago, 2003. Male and female, he created them. And the third one is a radio program, What Would Jesus Think About Homosexuals? These 3 cases. E então, aproximadamente há 1 ano atrás, o procurador-geral aqui da Finlândia preencheu 3 acusações contra mim e acabaram sendo 3 casos. Um é sobre a postagem no Twitter, a outra é sobre um panfleto que eu escrevi há mais ou menos 20 anos atrás, que dizia, o título era Macho e Fêmea, ele os criou, Homem e Mulher, ele os criou, e também um terceiro caso que era sobre uma entrevista da rádio, que o título era O que Deus pensa sobre os homossexuais. And now we had the trial on January, and the second day was on February, about 1 week ago. And now after these trials, I'm waiting for the verdict of the court, which will come on the end of the March. E então, os casos no tribunal começaram em janeiro desse ano, e depois teve um outro dia de caso também em fevereiro, e agora nós estamos esperando o veredito, que deve vir no final de março. And if I still say one thing about the trial, the prosecutor said in the court that I present the doctrine which is in itself insulting. And she defined, it was a female prosecutor, she defined it, love the sinner, hate the sin. And she said that this kind of doctrine is in itself insulting
the minority group. And I think that she targeted the core of Christianity because it is the core of the Bible that we are sinners and God hates the sin and God condemns the sin, but he loved us so much that he gave Jesus to die on the cross for our sins. So when we look upon the cross, we see that God loved the sinners, but he condemned the sin. And that's why Jesus had to die for us. So I think that the prosecutor attacked the core of the Christianity, the core of the Bible. And this is very dangerous if the message of the Bible is convicted and denied. I'm sorry for this long. No worries, no worries. God helps. Então, se eu puder dizer mais uma coisa, é que a procuradora-geral, ao preencher a sua acusação, ela foi contra o cerne da mensagem cristã. Ela era uma procuradora-geral mulher. Ela acusou falando que a doutrina em si mesma apresentava um insulto para as minorias, dizendo que a doutrina que eu apresentei, que é de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, ela disse que essa doutrina em si mesma, essa frase, era insultante para as minorias. Só que esse é o cerne do cristianismo, de que Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores, porque foi por conta disso que Jesus Cristo veio para nos salvar. Foi por conta disso que Jesus teve de vir e morrer pelos nossos pecados, porque Deus nos amou tanto que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o que eu entendo é que a procuradora-geral, ao condenar essa doutrina, ela está atacando o coração do cristianismo. E isso é muito perigoso, é uma coisa muito séria, se a doutrina cristã for julgada como criminosa. Isso é realmente uma coisa muito séria que, como cristãos, a gente tem que estar atento. Então, qual é o seu maior medo em relação ao que pode acontecer tanto com você mesma e quanto para a igreja na Finlândia nesse caso? And Päivi, what is your greatest fear in terms of what could happen to you and to the Finnish church in this case? Yes, the biggest danger is not the punishment. It is not even the prison or the fine that could come, but the biggest danger is the censorship. If my writings, the booklet is banned, if they are banned, then there would be thousands of similar writings and sermons and speeches, radio programs, TV programs that would be also banned. And in fact, the police, when he investigated my writing, the booklet, he said that if my writings are banned, then the Bibles should also be banned. O maior perigo para mim, que realmente o que eu penso, nem é que seja a prisão ou a multa, não é a punição, mas realmente a questão da censura, a questão de banir os escritos, porque se a corte pensar que as coisas que eu escrevi, elas devem ser banidas, como, por exemplo, o meu panfleto, então milhares de livros escritos, artigos, sermões, também vão ter de ser banidos. Na verdade, quando eu estava sendo interrogada pela polícia, o policial também me disse: Päivi, olha, se as suas escritas forem banidas, se esse panfleto, ele estava se referindo ao panfleto que tinha escrito, se esse livreto for banido,
então as Bíblias também devem ser banidas. Isso é realmente algo muito preocupante. Então, e também, à luz disso tudo que você tem passado, como você sente que Deus tem te encorajado e te fortalecido? And Pavey, in light of everything you are going through, how have you felt God has encouraged you and strengthened you? I have all this time, I have felt that everything is in His hands, everything is in God's hands. And I have experienced that this has been my calling. We are living now in that kind of time where we should be open about our faith and testify about our faith. And I have a very strong feeling that this what has happened is my calling now to try to wake up people. Sim, e olha, eu tenho sentido que Deus tem me ajudado nesses momentos, ao passar por tudo isso, a entender realmente que Ele está comigo e esse é um meu chamado, que Ele tem me feito perceber que esse é um chamado que Deus tem, é uma vocação que Deus tem para testificar, para ser aberta quanto à minha fé, falar para as pessoas sobre o que a gente acredita. E realmente eu tenho sentido isso, de que nesse momento em que nós vivemos, nessa época em que nós estamos vivendo, é muito importante a gente entender isso como um chamado, testificar. E eu percebo que o meu chamado é acordar as pessoas, despertar as pessoas. And I want to add that it has been very encouraging that in Finland and also in some other countries there have been thousands of people who have sent me messages and told that they are praying for me and praying for Finland and praying for my family, and I really experienced that the prayers they are very concrete, that God has answered to these prayers, so that I have felt joy and privilege and honor to defend the freedom of speech and freedom of religion. And I have got many possibilities to testify about Jesus. What is the solution to the problem of sin? Sim, e olha, eu gostaria de adicionar também que tem sido um grande encorajamento para mim as várias mensagens que eu tenho recebido de várias pessoas na Finlândia, mas também ao redor do mundo, de vários países que me mandam mensagens e me dizem que estão orando por mim. Essas pessoas dizendo que estão orando por mim, pelo meu caso, orando pela Finlândia, e com isso eu tenho sentido que Deus tem sido muito gracioso, eu tenho sentido muita alegria, realmente, um sentimento de honra, um sentimento de privilégio por estar nessa batalha defendendo o cristianismo, e tenho tido muitas possibilidades e oportunidades de testemunhar sobre qual é a solução para o pecado, o problema do pecado. Que bênção, o Senhor tem realmente sido muito bom. E como você pensa que cristãos podem ter fortes convicções em relação ao que eles creem e não simplesmente ficarem calados e serem silenciados quando as verdades bíblicas se tornarem não populares na nossa sociedade e nas futuras também? And Pavey, how do you think Christians are able to hold strong convictions in terms of what they believe and not be silenced by when biblical truths become unpopular in the society? Yes, I think that now we are living
in that kind of situation in these Western countries and I would say post-Christian countries, where the people are interested about how we experience the belief and the faith in Jesus. So I would like to encourage to be open about your faith, and also I think that it is very important for each of us that we read the Bible, that we know the Bible, what God speaks in the Bible, and that we support and encourage each other, that we pray together and have a Christian fellowship together. So all this is very important, and I want to encourage you that now it is the time to be open about your faith. Olha, e eu gostaria de dizer que nessa época em que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos vivendo, é um momento em que nos países ocidentais, por exemplo, e nos países nesses países, né, que são pós-cristãos, a gente pode dizer assim, as pessoas estão interessadas em como nós experimentamos na prática a nossa crença, a nossa fé. E eu encorajo as pessoas a serem abertas, a serem transparentes quanto ao que nós cremos, para que a gente possa estar mostrando ao mundo que quer saber a mensagem cristã. E eu diria também, conheça a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, saiba no que você acredita na Bíblia, para que você possa estar apoiando uns aos outros, para que a gente possa estar encorajando uns aos outros, confortando uns aos outros, juntos, orando juntos em comunidades cristãs de verdade, tendo essa comunhão. E eu gostaria, então, por meio de tudo isso, de encorajar você a ser transparente quanto à sua fé, falar dela. And the more we Christians are silent about our faith and also about these contradictory issues that we are facing now, the narrower becomes the space for the freedom of speech and freedom of faith. So that's why now it is not time to be silent. Olha, e eu gostaria também de encorajar as pessoas a serem transparentes e a falarem sobre a sua fé, porque quanto mais tempo nós ficamos em silêncio quanto ao que nós acreditamos, mais a janela vai se fechando e mais o caminho vai ficando cada vez mais estreito para nós em termos da nossa liberdade de falar sobre o que nós acreditamos e falar sobre a verdade da Bíblia, porque principalmente quanto a essas questões um pouco mais polêmicas, um pouco mais onde existe contradição por parte de pessoas do mundo, nós precisamos ser abertos quanto a isso, falar quanto a isso. Então, eu encorajaria, agora, no momento que nós estamos vivendo, não é momento de estarmos em silêncio. Isso é extremamente verdadeiro para todos nós. E, Paive, como você vê as sessões, muitas vezes dentro da igreja, que ao redor do mundo, que acabam se comprometendo sobre o que a Bíblia diz sobre família, sexualidade, para tentar agradar essa sociedade secular? And Paive, how do you view the sections of the church around the world that are compromising on the teachings that the Bible says regarding family and sexuality to please the secular society? Yes, I think that it is very sad that churches and the leaderships of many churches are compromising now on these issues. And I would say that we are now living in that kind of era where the Christian values are very strongly attacked. And
and it is sad that in churches we can see how, for example, the LGBTQ network is advocating and affecting to the values and doctrines of the churches. And if we it is very dangerous that if the trust upon the Bible is destroyed, then also the trust upon Jesus and the salvation is in danger. So it does not have only effects to this life, it has also effects to eternal life. Olha, é realmente muito triste o que está acontecendo com algumas igrejas e com algumas sessões, algumas partes da igreja, algumas lideranças da igreja que acabam promovendo coisas que são contrárias à Bíblia. E é assustador como, por exemplo, a rede de ativistas LGBTQ tem realmente afetado os ensinos, inclusive da Bíblia nas igrejas, e muitas vezes tem modificado o ensino nelas. Por exemplo, o maior perigo é se for afetado a confiança nas Escrituras, a confiança na Bíblia, se ela for quebrada, também vai ser quebrada a confiança em Jesus e na salvação. Então, as ramificações, as consequências desse problema não são só nessa vida aqui, mas também tem consequências para a vida eterna, para a eternidade. Isso é muito verdadeiro e a gente precisa ter isso em mente. Então, o que você diria para jovens cristãos que têm medo das reações que as outras pessoas podem ter e às vezes ficam aterrorizados de medo de compartilhar o que eles acreditam sobre a Bíblia, seja no trabalho, na escola ou até nas redes sociais? And Pavy, what would you say to young Christians who are afraid of the reactions and are terrified to share about what they believe and about the Bible in their work, schools, and social media? I understand very well these feelings, and I would say that I feel empathy for young people because they are living in a more difficult time as in my youth. When I was young, the Christian values and Christian faith were stronger, at least in Finnish society. And now they have young Christians, they have to struggle more. But if we look at the history of the Christian church, we can see that in all ages there have been similar kind of battles. And what Jesus told, he told that there will be hatred against Christians. So he told beforehand that it will happen. So I would like to encourage Christians to stand behind the Bible and also to have fellowship and church life with other Christian people so that they can encourage and support each other and pray for each other. And our Savior, Jesus, he is alive. He has risen from the dead, and I'm sure that he will give strength and power to us to keep our faith
and to be with him, because he has promised to be with us every day. So I would like to encourage you to stay in Jesus. Olha, eu entendo esses sentimentos, eu realmente entendo o que essas pessoas, esses jovens podem estar passando com relação a esses medos de falar, de compartilhar a sua fé, e eu realmente, assim, sinto empatia por eles, porque realmente, se formos comparar essa época em que os jovens cristãos estão vivendo hoje, com, por exemplo, a minha juventude, era muito diferente. Pelo menos na sociedade finlandesa, nós percebíamos uma influência muito maior dos valores cristãos como na sociedade. E hoje está muito mais difícil. Mas o que nós sabemos também é que Jesus já deixou claro que essas coisas aconteceriam desde muito tempo. O Senhor Jesus já disse que nós seríamos odiados pelos valores e pela verdade que nós defendemos. Ele disse que nós seríamos odiados por amor do nome dele. E eu entendo essas pessoas que podem estar receosas, mas eu diria, agora é o momento para nós defendermos a Bíblia. É o momento para nós estarmos defendendo a Bíblia e mais, estarmos também juntos em comunhão e também na vida da igreja, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, encorajando uns aos outros, amando uns aos outros e fortalecendo uns aos outros para que todos nós possamos estar firmes com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele vive, ele está aqui conosco hoje e ele, com certeza, eu creio que ele vai nos dar força, não vai nos dar intrepidez para podermos estar defendendo a palavra dele. Então, eu encorajo as pessoas, permaneçam em Jesus. Amém, isso é muito verdadeiro. E a nossa última pergunta, como que a gente pode estar orando por você e pela sua família? And Päivi, for our last question, how can we be praying for you and for your family? I'm really grateful and thankful for all prayers. And what I myself pray, I pray that in Finland we would get many possibilities and chances in public to testify about Jesus, to tell about him, and to tell what is the solution to the problem of sin. Because the main message of the Bible is not that what is sin and what is not sin, but it is that Jesus has died for us. And this is what I want to tell to the people in Finland. And of course, I pray for victory. I pray that we would win the case and so also strengthen the freedom of speech and religion in Finland and also in other countries. Olha, e eu sou muito, muito grato e agradecida por todas as orações que as pessoas têm feito por mim, pela minha família, por esse caso. E eu vou compartilhar com vocês qual que é a minha oração pessoal quanto a isso. Eu oro para que Deus possa usar essa situação para abrir muitas oportunidades, muitas chances de testificar em público, testemunhar da mensagem de Cristo, da mensagem cristã, para que a gente possa apresentar para as pessoas qual é a solução para o problema do pecado. Até porque a mensagem cristã, o coração dela não é simplesmente o que é e o que não é pecado, mas sim qual que é a solução para o problema do pecado, que é a fé em Jesus Cristo. E eu diria que eu também oro por vitória, eu também oro para que nós possamos vencer esse caso e para que Deus possa fortalecer a liberdade de expressão, fortalecer a liberdade religiosa, tanto aqui na Finlândia quanto em outros países.
Grande bênção. Paive, muito obrigada por ter estado conosco, ter compartilhado o seu testemunho. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas jovens a estarmos seguindo o seu exemplo. Paive, thank you so much for being here and sharing your testimony. I'm sure this will bless a lot of young women in our country. So thank you so much for being here. So thank you so much. It was my pleasure and God bless you all. Thank you. Muito obrigado, foi a minha alegria. E olha, eu vou dizer para vocês, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada por ter assistido mais uma entrevista do podcast Fé e Tulipas. Foi uma grande alegria ter você aqui. E não esquece de tirar alguns minutos para estar orando pela Paive, para que o Senhor a esteja fortalecendo, pedindo pela vitória e que o Senhor esteja fortalecendo ela e a família dela. Então, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho também para ajudar para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Também, isso é algo que a gente precisa estar muito alerta, então compartilhe essa entrevista em grupos da sua igreja, com outras pessoas que você sabe que vão se beneficiar muito, porque a gente precisa estar falando sobre isso, porque como a Paive falou, o que está em jogo é uma questão de vida eterna. Então tenha certeza de compartilhar com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas e encorajadas. Que Deus te abençoe e não esquece de fazer uma oração pela Paive também. E a gente se vê na semana que vem.